Comentário do editor. Estamos há 2 semanas do segundo turno das eleições presidenciais. E se não resta mais a menor sombra de dúvida de que esta eleição presidencial de 2014 é a mais emocionante e cheia de alternativas neste país desde 1989, também cabe afirmar que talvez essa seja a eleição mais perigosa e cheia de armadilhas da recente história da redemocratização deste país. É que em vez de estarmos debatendo propostas, modelos e programas de governo que podem sim decidir as prioridades e ditar o rumo do país nos próximos 4 anos, a campanha descamba perigosamente para a pura troca de acusações entre candidatos em uma luta que não terá vencedores. Ao contrário, é uma carnificina em que todos perdem, dos candidatos aos eleitores, mas perde fundamentalmente o país inteiro. Hoje, o que a gente assiste é a divulgação indiscriminada de ataques misturados a inverdades, de suspeitas divulgadas como condenações, de delações sem comprovação, de criminosos tratados com a força de sentenças judiciais. Exatamente por isso, o eleitor enfrenta enormes dificuldades para separar o fato do boato, a pesquisa honesta da manipulação, a denúncia séria da calúnia, a investigação da comprovação, a mentira da verdade. A todas essas, o país inteiro assiste em horário nobre a um duelo de boatos e denúncias muitas vezes sem fundamento algum. Da chave do aeroporto nas mãos do tio, as denúncias de um bandido que diz o que quer para tentar se livrar da cadeia, é lamentável que líderes históricos e importantes da história recente deste país realimentem a troca de ofensas em vez de qualificarem o debate e condenar a troca de acusações recíprocas. O certo é que não podemos reduzir o debate eleitoral a uma disputa para ver quem é o mais corrupto ou quem é o mais incompetente. Em síntese, não podemos admitir que essas eleições sejam reduzidas a uma disputa entre a privataria tucana e o mensalão dos Petralhas, ou entre o escândalo do Metrô Paulista e o escândalo da Petrobras. Ora, até as páginas amarelecidas pelo tempo da revista Veja sabem que houve escândalos tanto nos governos do PSDB quanto nos do PT, como também houve significativos avanços econômicos, como a estabilidade patrocinada por Fernando Henrique Cardoso, e sociais, como a inclusão promovida pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. É exatamente a continuidade desses avanços que deveria estar em pauta nesse segundo turno, mas lamentavelmente é a discussão sobre a corrupção no Brasil que virou uma política amplificada pela fúria radical de integrantes das redes sociais. Todos denunciam em público e todos se aproveitam atrás dos holofotes, num cenário que não há princípios, mas apenas conveniências. E é por isso que nada acontece e dificilmente alguma coisa vai acontecer enquanto a manutenção desse sistema, que gera tantos benefícios aos vencedores, vencer os reais interesses da nação. As 2 semanas restantes até a eleição de 26 de outubro podem oferecer aos candidatos a chance de se redimirem e redimirem o país e finalmente apresentarem ideias em vez de agressões. É preciso acreditar nisso. Um bom dia a todos.